O Espiritismo tem um tríplice aspecto. Embora muitas pessoas que talvez nunca leram o Livro dos Espíritos, não leram a introdução do Livro dos Espíritos, não estudaram acerca de como foi organizado as obras básicas espíritas, estes talvez, por desconhecerem o processo, o método usado na codificação ou na organização da base do Espiritismo, dizem que o Espiritismo não é ciência. Porém, o Espiritismo nunca precisou mudar um só aspecto, um só ponto daquilo que ensinou desde a sua origem. As outras ciências tiveram que mudar muitas questões porque se equivocaram muitas vezes. As demais ciências têm por costume examinar efeitos sem compreender a causa. Seja as ciências do comportamento humano, seja as ciências objetivas que buscam resultados, que buscam comprovar alguma coisa, e esse comprovar está sempre relacionado com o interesse de manter o controle, o poder, o domínio. A intenção, o foco do Espiritismo nunca foi dominar, nunca foi escravizar o pensamento, nem reter para um pequeno seleto grupo verdades universais. Se aqueles que são críticos do Espiritismo não o consideram como ciência, o que podemos dizer das outras formas de compreender o mundo, de estudar fenômenos, efeitos, que estiveram tão equivocados em suas conclusões, em suas experiências, em seus resultados, que tiveram que mudar inúmeras vezes seus pontos de vista? O Espiritismo, desde o princípio, alegava, por exemplo, que as plantas tinham sensibilidade, comunicavam-se. Quando foi que a ciência convencional conseguiu constatar que as plantas tinham sensibilidade, tinham capacidade de perceber o ambiente e tinham capacidade de se comunicarem? Recentemente, não foi? Há pouquíssimo tempo. O Espiritismo, desde a sua origem, dizia que havia planetas iguais ou semelhantes à Terra e que havia vida orgânica igual ou semelhante à nossa aqui na Terra. Quando foi que a ciência conseguiram constatar que sim, que havia um planeta ou vários planetas com condições semelhantes à da Terra? Foi recentemente também. Então é como se na prática as demais ciências sempre estivessem atrás do Espiritismo. Em vez de comprovar o contrário daquilo que o Espiritismo sempre afirmou, as demais ciências começam a constatar e comprovar cada dia mais aquilo que o Espiritismo ensina. Seja referente a questões do comportamento humano, seja referente a outras questões objetivas do mundo externo, das relações que se estabelecem entre as dimensões, por exemplo, que hoje a física quântica consegue deslumbrar um pequeno horizonte acerca de outras realidades, de outras formas de existência. Sócrates, Platão, ensinaram há 2.500 anos exatamente aquilo que o Espiritismo ensina hoje na questão ética, moral, filosófica do Espiritismo. O primeiro aspecto do Espiritismo é a ciência, é a constatação, a observação através dos métodos científicos. O segundo aspecto do Espiritismo
é a questão filosófica, de questionar por que estamos aqui, qual o sentido da vida, qual o propósito, de refletir acerca das constatações científicas. E o terceiro aspecto é a questão ética, moral, ou como alguns conceituam, a questão religiosa, que nada mais é do que a observação, a consciência dos efeitos das leis superiores em nossa existência. Como as leis que interferem do micro ao macro, que atuam do micro ao macro, como essas leis interagem, como elas se relacionam conosco. Certa feita, numa aula de psicologia, aproveitando que havia muitas pessoas conhecedoras do comportamento humano, eu perguntei como eles compreendiam as questões inatas que nós trazemos, que todos nós temos questões inatas. Nenhuma abordagem da psicologia consegue dar conta das questões inatas. Por mais que tente se explicar, não há como explicar, por exemplo, a vida de um agricultor gaúcho, Francisco Lores, que falava mais de 100 idiomas, inclusive idiomas mortos. Foi a pessoa que fez o primeiro dicionário da língua tupi, guarani, nunca ter contido contato com a língua. As obras de Francisco Lores estão espalhadas pelo mundo afora. É um fato. Tem como comprovar. De fato, esse homem existiu e passou despercebido daqueles que vivem imersos no mundo de alienação, tentando pegar algum respaldo científico ou algum respaldo religioso para dar sentido às suas crenças interiores. Qual é a essência da filosofia de Sócrates? Qual é a essência da filosofia de Jesus? Sócrates vai nos falar acerca da continuidade da vida. Se na matéria formos pessoas virtuosas, ao desencarnarmos, iremos a uma condição espiritual, a um lugar na espiritualidade, de acordo com a nossa conduta, das nossas experiências aqui na matéria. Jesus igualmente nos fala da continuidade da vida, que depende para onde vamos, depende daquilo que nós somos enquanto na matéria. O Espiritismo vem da mesma forma, igual a Sócrates e a Jesus, nos falar da continuidade da existência, no intercâmbio que existe entre o plano espiritual e o plano carnal. O que muda, a diferença que existe entre a filosofia de Sócrates para o pensamento de Jesus e também para o aspecto filosófico, ético, moral do Espiritismo, é apenas alguns termos. A essência é a mesma. Os princípios do Espiritismo foram ensinados ao longo da história da humanidade. Os princípios. Mas o Espiritismo surge oficialmente com a publicação do Livro dos Espíritos. O fato que nós observamos, verdades que foram ensinadas no passado por inúmeros gênios, filósofos, a exemplo de Sócrates, posteriormente reforçados, os mesmos ensinos através de Jesus, e agora, mais recentemente, com o advento do Espiritismo, esses mesmos ensinos sendo recordados, também complementados e também trazidos de uma forma mais acessível para todas as percepções humanas.
O Espiritismo, ao longo do tempo, faz-nos lembrar que se verdades universais são ensinadas em todos os pontos do globo terrestre, certamente não deve ser por um mero acaso. É de acordo com a necessidade que nós temos de encontrar um caminho que nos norteie para dar sentido à existência humana, mas também para nos recordar que a existência humana não acaba aqui na matéria, que aqui é como um estágio, é como estar numa escola. Chega um dia que precisamos renovar as forças e os conhecimentos para conseguir ascender de uma forma que nós possamos contemplar uma realidade mais elevada, mais complexa, mais pura da vida. Sócrates, Jesus e o Espiritismo. Datas diferentes, uma só mensagem, um só propósito: conduzir os espíritos na matéria a despertarem para realidades e verdades universais. Paz e luz a todos nós. E olha, aqui, o que nós vamos contar agora é uma história de vida impressionante. A de um homem simples, um agricultor de uma pequena cidade gaúcha que sabia falar mais de 100 idiomas, entre eles línguas de civilizações já desaparecidas do planeta. Alguns acreditam que ele era um gênio. Para o espiritismo, foi um dos maiores médiuns do mundo. É nos armários da Biblioteca da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nas primeiras edições da revista A Reencarnação, que estão registrados alguns dos textos de Francisco Valdomiro Lorens. Artigos que revelam um pouco de quem foi esse homem. Consta que aos 4 anos ele folheou o primeiro jornal e leu para os pais sem ser alfabetizado. Ele enxergava os espíritos, falava com eles, psicografava, escrevia. No Brasil, em 1894, Lorens escolheu o pequeno povoado de São Feliciano, hoje Dom Feliciano, para morar com a mulher, uma imigrante alemã. Para viver e sustentar a família de 12 filhos, trabalhava na lavoura e, apaixonado pela educação, fundou a primeira escola do vilarejo. Ele foi provavelmente o maior dos alfabetizadores pela sabedoria dele, pela quantidade de idiomas que sabia, pela sua própria evolução espírita dele como ser, né? As classes, os cadernos e anotações estão preservados na Casa de Cultura da cidade. Fui aluna dele quando eu tinha 11 anos. Eu fui aluna dele na 4ª série. E prendia muito a atenção do aluno, a maneira dele falar, a maneira dele explicar. O professor era mesmo diferente. Acolheu muitos alunos na própria casa. E na cidade todos comentavam que ele falava línguas estranhas. Mais de 100 entre idiomas e dialetos. Ele falava? Ou falava, ou tinha a capacidade de compreensão e de se comunicar. Uma delas, muito emblemática, é o Tupi-Guarani, que ele fez o primeiro dicionário Tupi-Guarani sem nunca ter tido contato com um índio. Francisco Lorens era, em essência, um universalista. Ele escreveu sobre a cabala judaica, o hinduísmo, os povos do Antigo Egito e os costumes dos maias, astecas e ameríndios. No total foram 72 livros, mas apenas cerca de 10 deles podem ser encontrados hoje em dia. O primeiro livro foi publicado aos 17 anos, sobre o Esperanto, língua universal. Hoje, a produção literária de Lorens é estudada em universidades do Brasil e da Europa. Pesquisadores querem entender como um homem tão simples falava até línguas mortas do Egito.
As vertentes que enfocam o tema espiritualista entendem que essa é uma trajetória de acúmulo ao longo de muitas encarnações. Talvez outras vertentes entendem por um esforço sobrenatural do intelecto e, enfim, da formação. Para a Federação Espírita, não há dúvidas. As experiências das reencarnações passadas estavam bem afloradas nesse espírito. Na pequena Dom Feliciano, muitos também acreditavam nisso. Uma vez, um homem duvidou da força mediúnica de Lorentz e ele teria feito sementes germinarem na palma da mão. Que o oceano divino da vida flua e enriqueça estas sementes. Lorentz seguiu trabalhando até a morte em 1957, pobre e humilde. Anos depois, um memorial foi erguido em Dom Feliciano. E Chico Xavier psicografou um livro dele sobre o Esperanto. Nunca buscou brilho pessoal, nem reconhecimento, nem destaque, nem fortuna, e que atravessa os tempos pelos valores morais. Eu acho que a figura de Francisco Valdomiro Lorentz é uma lição para todos nós, que vivemos fascinados pelo mundo do ter e esquecidos de ser. E é justamente esse pensamento, o do ser imortal, que Lorentz deixou registrado na relíquia que a família guarda às 7 chaves. O professor de 1000 talentos fez, em 1915, esse mapa astrológico do filho Otto. Virá o tempo em que desenvolverás tuas forças de alma. O que há na vida e na natureza, de maravilhoso e misterioso, te atrairá. Então verás que não é o corpo visível que merece o nome de eu, mas que aquilo que chamamos eu é a alma, que já existiu antes do nascimento e sobrevive à morte do corpo para continuar a colher experiências em outras condições de ser.